queridos de Jesus. Hoje vou ler o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, e a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Explicação de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Nesta passagem do Evangelho de Marcos, Jesus caminha com seus discípulos e mais uma vez fala sobre sua paixão e morte iminente. Ele explica que o Filho do Homem será entregue, será morto e depois ressuscitará. Porém, os discípulos não compreendem o que Jesus está dizendo e têm medo de perguntar mais. Logo em seguida, chegando a Cafarnaum, Jesus percebe que os discípulos estavam discutindo pelo caminho sobre quem seria o maior entre eles. Ao confrontá-los, ele aproveita para ensinar uma lição importante sobre humildade e serviço. Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser o servo de todos. Para ilustrar essa verdade, Jesus pega uma criança e a coloca no meio deles, dizendo que quem receber uma criança em seu nome está recebendo o próprio Cristo e também aquele que o enviou, ou seja, Deus Pai. Jesus nos ensina aqui a importância da humildade e do serviço ao próximo. Os discípulos estavam preocupados com status e poder, enquanto Jesus falava de entrega, sacrifício e serviço. O reino de Deus é invertido em relação aos padrões humanos. Os primeiros serão os últimos, e os maiores são os que servem. A imagem da criança é significativa. Na época, as crianças não tinham status social ou poder. Recebê-las representa acolher aqueles que são considerados pequenos e insignificantes aos olhos do mundo. Isso mostra que a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir humildemente e acolher os mais vulneráveis, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Essa passagem nos convida a refletir sobre como vivemos a nossa fé e estamos buscando poder? Estamos buscando poder, status ou reconhecimento? Ou estamos dispostos a servir e colocar os outros em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Jesus, que se entregou por nós? A humildade e serviço são os caminhos
para a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a espalhar o Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo, amor de Maria, esteja convosco. Amém.